Olá, boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do Pecuária BR. E no fechamento da semana, o preço da arroba do boi gordo perde sustentação e o cenário nesta sexta-feira foi de queda em algumas praças. As chuvas causam atrasos na colheita e também no escoamento da soja no estado de Mato Grosso. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, veta o projeto polêmico Segunda Sem Carne, que foi aprovado no fim do ano passado pela Assembleia Legislativa do estado. Tudo isso e muito mais agora no Pecuária BR, que está começando. Com a chegada do período das águas, muda a alimentação do gado e é bom o pecuarista ficar atento também na suplementação dos animais. E é o assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. A suplementação fornecida na seca muda totalmente na estação das águas. A transição do suplemento é necessária. O produtor precisa se atentar à questão. O rebanho de cria. O que a gente recomenda é que o rebanho de cria, nesse período seco, ele venha aí pelo menos recebendo um suplemento, um sal com ureia, né? E aí, devido à mudança no perfil da pastagem agora, né, o pasto está brotando, está mais verde, né, o teor de proteína aumenta, então devido a essa mudança no perfil do pasto, há uma queda no consumo desse sal com ureia. Então, para esta categoria animal, que visa a reprodução, o momento é servir uma suplementação mineral. Quando o rebanho é recria, a alimentação é diferente. Recomenda que no período seco venha com um suplemento proteinado, de baixo consumo principalmente, né? E só que esse suplemento também ele é rico em ureia e há a tendência de também cair o consumo desse suplemento pelos animais. A mudança por um novo suplemento depende do objetivo do produtor, como, por exemplo, se o foco é a engorda ao longo prazo extensiva, a dica é utilizar nas águas um sal mineral específico. Se for terminação a curto prazo, o produtor pode optar em continuar com a suplementação proteinada, porém com quantidade menor de ureia e com maior de energia, conhecida como suplementação proteica energética. As bezerras ao fundo têm de 10 a 12 meses de idade. Assim como elas, as fêmeas que seguem para a estação de monta, que na maioria das propriedades começa em novembro, seguindo até meados de fevereiro, precisam de uma alimentação adequada. O pesquisador da Embrapa chama a atenção para as vacas primíparas, que são as fêmeas que pariram pela primeira vez. Há uma tendência de cair a condição corporal. Com isso, os índices reprodutivos acabam sendo menores. Durante a estação de monta, estes animais precisam ganhar peso. A solução para conseguir este objetivo é destinar áreas de pastagens melhores para elas. Eu não tenho condição ainda muito boa de pastagem na minha propriedade, eu posso lançar mão, por exemplo, de uma suplementação proteica energética, vai ter um custo um pouquinho maior, mas que pode valer a pena por elevar um pouco os índices de prenhez. Então, a recomendação na estação agora basicamente é voltada para principalmente essa maior atenção para as primíparas que sofrem um pouco com a aparição. Kylie Rodrigues para o SBA. Você vai conhecer agora uma fazenda localizada no estado de Goiás que trabalha com melhoramento genético e inseminação artificial 100% raça Angus da Cemex Brasil, empresa parceira aqui do SBA.
Bom, agora você acompanha o trabalho desenvolvido pela Fazenda do estado de Goiás, que trabalha com inseminação artificial e também melhoramento genético 100% Angus da Semex Brasil. Localizada no norte de Goiás, no município de São Miguel do Araguaia, a Fazenda Nova Piratininga se destaca como a maior propriedade de corte do Brasil. Hoje, com um rebanho de 105 mil cabeças de gado, a fazenda trabalha com melhoramento genético e insemina 100% do seu plantel de fêmeas aptas à reprodução. Parceiro Semex desde a estação de monta 2016-2017, a fazenda encontrou na bateria da empresa os touros com as características necessárias para se alcançar os melhores resultados. A gente já tinha o interesse em usar alguns touros da Semex e até que veio de encontro a essa questão de uma parceria que foi firmada, onde a gente está usando 100% na estação passada e vai usar nessa estação agora 17-18 apenas semi-Angus de origem da Semex. Então isso a Semex acredita na gente, a gente acredita na Semex e estamos também testando touros jovens. Então eu acho que é uma parceria que vai evoluir muito. Hoje, a propriedade utiliza 100% de genética Angus Semex em seu plantel, sendo que na última estação, a fazenda inseminou ao total 45 mil fêmeas, sendo destas 20 mil com touros Angus Semex. A estação passada, que foi o primeiro ano que nós tivemos uma parceria no semi-Angus com a Semex, ela, no modo geral, ela foi muito boa em fertilidade. Então foi a melhor estação que nós tivemos dentro da Piratininga. Isso se deve a muitos fatos que aconteceram, mas no caso do semi também teve um incremento que a gente percebeu dentro dos touros Angus que vieram da Semex, que eles conseguiram aí dentro do mesmo touro que a gente já era acostumado a usar da raça, um percentual de acréscimo interessante. Na estação de monta 2016-2017, a Nova Piratininga optou por touros com características voltadas à qualidade de carne e muito rendimento de carcaça. Esses reprodutores chamaram a atenção do grupo, que logo na primeira utilização já obteve um resultado de 4% a mais na taxa de prenhez quando comparado a estações anteriores. Porque a seleção que a Semex faz de touros equilibrados em todas as características, principalmente de carcaça, de área de ouro de lombo, de marmoreio, vem de encontro que a Piratininga queria. Uma coisa muito interessante também que foi utilizado por utilização é o valor carne desses touros. O valor carne na Associação Americana é usado hoje para selecionar os touros que dá maior lucro ao produtor. Então os touros que estão sendo usados aqui são os top para a seleção de valor carne nos Estados Unidos. Este ano o projeto da Nova Piratininga vai contemplar nesta estação de monta o total de 70 mil inseminações. Deste total, serão inseminadas 50 mil fêmeas e ressincronizadas outra parte delas, sendo 50% com touro Nelore e o restante com touros Angus Semex. Então nessa viagem do Canadá nós escolhemos 3 reprodutores para ser usado nessa estação, que é o Easy Decision, que já foi usado ano passado, foi um dos maiores índices de fertilidade. O Easy Decision é um touro top para desmama, top para ano, top para carcaça, marmoreio, área de lombo e gordura positiva. O Dimension, que é um touro que não usou ano passado, que eles gostaram demais, um dos touros mais pesados da raça, mas muito equilibrado, com aprumos muito bons, que é importante aqui na Nova Piratininga, não só a prova, mas a condição corporal dos touros. Também é um touro de carcaça alta e de acabamento, e um touro novo, que nem eles costumam usar, que é a evolução da Semex, chamado PowerPoint. Ele vai estar disponível para os criadores brasileiros logo. É um touro muito equilibrado em desempenho, índice de carcaça, AOL e marmoreio. Obtenha resultados como a Nova Piratininga. Utilize Semex em sua estação de monta. Garanta mais lucratividade para o seu rebanho. Pegando esse exemplo da Nova Piratininga, projeto de mais de 50 mil vacas, nós estamos trabalhando na primeira estação, tivemos um incremento em relação à estação passada de mais de 4% de fertilidade. Quando a gente coloca isso aí num N, nós estamos falando que nós entregamos a mais praticamente 1.200 bezerros a mais nessa fazenda.
né, com o mesmo protocolo, com o mesmo sistema. Então, o que nós entregamos é resultado efetivo, produtos de fertilidade, produtos comprovados hoje geneticamente através das suas provas. A gente pode estar analisando o desenvolvimento e evolução das provas do material Angus, especificamente aqui utilizado na Nova Piratininga, e a gente vê que com uma entrega nossa de mais de 4% de concepção na mesma estação do ano para o outro, 1.200 bezerros praticamente, você faz a conta, quantos milhões a mais no bolso do pecuarista. E esse é o nosso objetivo, trabalhar focado no produtor, no pecuarista, entregando resultado prático e efetivo. E neste domingo tem leilão com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi a partir das 10 horas da manhã, horário de Brasília, o virtual gado de corte da MB Leilões. A gente vai para o próximo bloco, imagens dessa oferta de domingo da MB Leilões. Animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta e a raça Brangus movimentou bastante os leilões no decorrer de 2017. Para saber um pouco mais sobre a raça e os benefícios da criação, Adriano Filho conversou com Luciano Zamboni, da Abil Brangus. Acompanhe. É isso aí, estamos aqui mais uma vez no Sistema Brasileiro do Agronegócio, trazendo a você sempre mais informações. Hoje eu converso com o Luciano Zamboni, ele que é da Abil Brangus, um apaixonado por essa raça e vai trazer pra gente mais informações. Luciano, pra gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, quando que começou essa paixão pelo Brangus? Eu, antes de mais nada, gostaria de saudar os amigos que nos assistem pelas lentes do SBA e é um prazer realmente estar aqui hoje para poder falar um pouquinho mais sobre a raça Brangus. E sobre um pouquinho da minha experiência com esse tipo de gado. Isso remonta lá para o final da década dos anos 80. Eu pouca experiência tinha em pecuária, estava assumindo algumas fazendas aqui no Mato Grosso do Sul, onde criávamos a raça Nelore. E naquela ocasião eu estava me interagindo com muitas pessoas novas no ramo, aprendendo bastante, procurando me informar o máximo possível sobre todos os instrumentos, sobre as tecnologias, enfim, tudo aquilo que pudesse agregar valor ao meu produto, à minha atividade, no caso a pecuária. Uma empresa do Rio Grande do Sul nos procurou porque queria arrendar uma fazenda para colocar em prática o cruzamento desses ventres Nelore com a raça Angus. E eu casualmente tinha uma propriedade disponível que se encaixava perfeitamente dentro desse programa. Conseguimos acertar e no decorrer dos experimentos, um dos sistemas de retribuição foi que eu ficasse com alguns animais frutos dessa cruza e que esses animais fossem então levados a uma outra propriedade ali no município de Bandeirantes. A partir daí eu comecei a observar o desenvolvimento, o resultado, as avaliações, e isso fez com que eu mudasse de ideia gradativamente e fosse me dando conta dessa oportunidade, dessa ferramenta nova, ou seja, a heterose sendo buscada através do cruzamento de duas raças. A complementariedade, essa é a palavra-chave, onde uma raça pode complementar a outra e se usa das duas raças tudo aquilo que elas têm de bom. Ou seja, você consegue ainda melhorar ainda mais o resultado final, né, na atividade pecuária. Foi uma coisa bastante interessante e de lá para cá eu não parei mais. Já são 20 e poucos anos aí selecionando essa raça e a partir daí comecei a fazer parte também do núcleo de criadores aqui do estado. Esse núcleo de criadores é um núcleo bastante disposto a trabalhar, a divulgar, a interagir e tivemos bastante sucesso nos eventos que fizemos em termos de exposições, provas de ganho de peso na Embrapa. Enfim, foi um crescimento exponencial da raça e do grupo, sempre calçado nos resultados que nós estávamos obtendo. Inclusive, Luciano, você foi até presidente da associação do Brangus e esteve acompanhando de perto toda essa evolução do Brangus dentro da pecuária brasileira. Com certeza, o Brangus já era muito forte, mas no Rio Grande do Sul, na parte sul do país. E quando nós nos unimos aqui, como eu te falei agora há pouco, os criadores que já estavam interessados e já estavam investindo na raça, nós conseguimos um grupo bastante dinâmico, um grupo que tinha ideias novas, abertas, um bom relacionamento com a Embrapa Gado de Corte, e nós achávamos que estava na hora de fazer com
que a associação também tivesse um crescimento exponencial. E nós, com o intuito de abrir os olhos das outras pessoas, abrir mercado para essas outras pessoas que já estavam há mais tempo dentro da raça Brangos, nós nos propusemos naquela época a tirar a associação do Rio Grande do Sul, que estava no município de Bagé, e trazer para Campo Grande e projetar ela no Centro-Oeste, onde existe o maior rebanho de ventres do Brasil. E com esse argumento e com essa turma, com essa equipe de trabalho, todos observavam que nós tínhamos condições de fazer isso. De fato, eu acredito que foram uma conjunção de fatores. A credibilidade dos criadores veio através dos resultados que nós conseguimos. E os resultados, eu gostaria de colocar aqui que o marketing foi uma das chaves desse resultado. Naquela época, não só nós, mas várias raças de gado estavam em evidência. Nós podemos relembrar aqui que muitas raças entraram no Brasil baseadas ou querendo fazer com que o resultado do cruzamento industrial fosse extensivo a todo o Brasil, independentemente de qualquer tipo de estrutura. Um milagre praticamente. E muitas vezes essas raças não estavam credenciadas a entrar em climas adversos, pastagens degradadas, estruturas mal formadas de fazendas onde entra aí mão de obra e tamanho de invernada, ecto e endoparasitas. E o que aconteceu? Muitas pessoas acabaram por não tendo sucesso nos seus cruzamentos, porque as raças que estavam sendo usadas não eram indicadas para esse tipo de ambiente. Enquanto que o Brangos continuou caminhando no seu ritmo normal, porque ela estava muito, muito harmonizada com o zebu. E o zebu é que mandava e continua mandando nesse tipo de coisa, que seja o ambiente. Porque eu considero que a pecuária tem 3 pilares importantíssimos, que é o meio ambiente, a genética e a nutrição. Então, quando você derruba qualquer um desses 3 pilares, o fracasso é iminente. Então, o que aconteceu? Todas as raças que vieram têm seu valor. O que faltou um pouquinho foi as pessoas estarem mais informadas a respeito de cada uma delas e se elas poderiam entrar dentro da sua propriedade e agregar valor. Muitas vezes elas entraram dentro da propriedade com uma promessa de resolver assuntos que não estavam ligados ao cruzamento industrial, estavam ligados a problemas internos da própria propriedade. Eu não diria problemas, mas aspectos internos de cada propriedade, clima, oferta de forragem, enfim, como eu já citei agora há pouco. Então o Brangos continuou seu caminho sempre embasado em resultados e de orelha em orelha o pessoal dizia, não, o Brangos ele não tem esse problema, o Brangos continuou dando resultado, o bezerro aguentou mais. E foi graças a esse resultado, graças a essa história, que o Brangos na adjacência passou por essas dificuldades, superou tudo isso e hoje continua com todo esse cruzamento que nós vemos hoje de zebu com angus, visualizando um horizonte que não tem fim. A gente sabe que quem investe não para mais de investir no cruzamento do angus com o zebu, é fantástico. Luciano, você falou que do Brangos, a respeito dele estar cruzado com o zebu. Então, para o nosso clima, ele está, a gente pode dizer que ele está perfeitamente adaptado? De fato, esse grau de sangue que nós trabalhamos para chegar no puro sintético, né? Um animal com 67% de sangue angus aproximadamente, nós consideramos como o ideal para que o animal mantenha as características da raça angus em termos de qualidade de carcaça, precocidade, habilidade materna, mas tenha junto com ele toda a rusticidade e adaptabilidade que o zebu imprime. Então, eu considero realmente que o puro sintético ele está credenciado a trabalhar e produzir bezerros dentro do Brasil Central em qualquer clima adverso. E esse animal também ele fica extremamente interessante quando se trata de cobrir fêmeas F1. Por quê? Porque a fêmea F1 ela tem um alto grau de heterose, o vigor híbrido máximo. E o que a gente busca dentro do Brangos, o puro sintético? Um animal versátil, um animal que possa levar a genética angus a campo, em monta natural, em qualquer lugar. Então essa F1 que está hoje em grande escala no Brasil, ela é uma grande receptora, ela pode vir a ser uma grande matriz se coberta com animais Brangos. Importante que tenha avaliação genética, porque a avaliação genética vai fazer com que o vigor híbrido e a heterose fiquem de lado e o mérito genético entre nessas fêmeas F1, né,
fazendo com que os fatores melhoradores, no caso as DEPs, se imponham, fazendo com que a produção seja ainda melhor do que já é a F1. Luciano, vamos fazer o seguinte então, para a gente encerrar nossa participação aqui, eu quero que você mande um recado para o amigo que está acompanhando agora a gente pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Por que trabalhar com o Brangos? Bom, esse realmente é um assunto bastante delicado, porque fica uma sugestão, fica uma opinião de um apaixonado pela raça, mas que faz bastante conta, digamos assim. Eu procuro trabalhar embasado em resultados, e eu diria que o Brangos, ele tem sua consistência, ele tem seu valor, e ele é uma opção ao criador que poderá fazer com que os seus resultados sejam ainda melhores. A genética Angus, o que ela vem fazendo em termos de avanço na qualidade de carne é reconhecido já no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, e aliás nós estamos até pegando carona nisso e exportando já bastante em função desse marketing. Não dá para deixar do pecuarista prestar atenção nisso. Ou seja, esses nichos de mercado, essas plantas que hoje oferecem um plus a mais na arroba, na diferenciação, na avaliação da carcaça, não deve ser desconsiderado. Então, se você pode chegar a ter um incentivo, um resultado, por menor que seja, ele vem agregar valor ao seu produto. E o Brangos hoje, ele é a maneira mais fácil e eficiente de levar a genética Angus para os campos do Brasil Central para cobrir ventres em monta natural. Ou seja, é um indivíduo que foi criado para isso, ele foi pesquisado para isso, e ele está no mercado hoje fazendo esse papel de forma bastante satisfatória. Basta pegar os números, basta você ter a oportunidade de conversar com quem já faz esse tipo de uso de touros Brangos. Enfim, fica aqui um relato, um depoimento de uma pessoa que passou por vários e vários anos de seleção da raça Brangos e tem a serenidade de dizer que é uma grande opção de investimento na pecuária para quem quer agregar valor aos seus produtos. Perfeito, valeu Luciano, um forte abraço a você, espero sempre manter contato. Creio eu que neste ano aí o Sistema Brasileiro do Agronegócio, juntamente com a Abiu Brangos, estarão realizando diversos eventos, sempre trazendo mais oportunidades para o amigo de todo o Brasil fazer investimento, comprar com qualidade. Obrigado, Adriano. Obrigado ao pessoal do SBA que abriu esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a raça Brangos. Fica aqui meu agradecimento a toda a equipe e dizendo que estamos à disposição também para qualquer momento voltar aqui e abordar outros assuntos que hoje talvez não tiveram a oportunidade de entrar em pauta. Muito obrigado e até uma próxima. Então tá aí, meus amigos, voltamos ao estúdio. Bom, e agora é hora do quadro Touros do Dia, uma oportunidade para você adquirir sêmen de reprodutores das baterias de gado de corte e também de leite da Cemex Brasil. Olá, amigos de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma edição do Touros do Dia, programa este em parceria com o SBA para levar até você oportunidade de investimento. Nesta edição vou falar de 2 reprodutores oriundos de o mesmo plantel, oriundos da Naviraí. Vou falar do Navarro, um touro que não dá de toceira, que fez cabelo, barba e bigode por onde passou, e vou falar do Natan de Naviraí também. Vamos começar falando do Natan de Naviraí, ele já aparece na tela e já aparece a progênie do touro. Ele hoje, esse Natan, ele é da Agropecuária Naviraí, os dois são propriedades da Agropecuária Naviraí, lembrando que o Navarro tem uma parceria que eu vou passar daqui a pouco. Mas o Natan é o touro que nós estamos falando, ele é Locan de Naviraí numa vaca tecelão. Por isso que o pedigree dele traz essa ossatura forte, esse bom volume de carcaça, porque eu vou contar uma coisa para você, esse tecelão pensa num touro carcaçudo diferente, hein? Naviraí, você já sabe, uma seleção consistente, baseada em fertilidade, precocidade, carcaça, acabamento, estrutura. Vamos para a avaliação do reprodutor. O touro que no PMGZ ele é top 0,5%. Touro com DEPs equilibradas, com características de crescimento, todas top 0,5%. Ou seja, quem precisa produzir machos pesado, esse é o touro, viu? Além disso, Natan também destaca pela precocidade sexual e maternal também.
sendo top 6% para idade ao primeiro parto, top 3% para stayability. No total materno é ainda top 0,5%, ou seja, touro completo para quem quer vender ou abater os machos e repor as fêmeas. Lembrando que o maior legado que o reprodutor deixa na sua fazenda, qual é? Fala para mim. As fêmeas que ele deixa lá, através do 47991913297, você vai adquirir o Natan de Naviraí, pacote com 100 doses a R$ 25,00 a dose. Olha, o volume de posterior que esse touro apresenta, um touro coxudo, virilha baixa, antebraço largo, firme, resistente, boa estrutura e uma consistência genética invejável, principalmente para produzir fêmeas. Vamos falar o seguinte, vamos falar da carcaça desse touro. Touro com alto rendimento de carcaça, um dos melhores da bateria, para acabamento. Um ratio com 0,51, cobertura de gordura acima de 15 pontos e um marmoreio de 4,04. Natan é o futuro. Touro de ótimo temperamento, fácil adaptação, muito musculoso e precoce. Progênie uniforme, já mostrei para você a uniformidade da progênie que vai aparecendo na tela aí, né? Independente do pedigree da vaca, touro utilizado em rebanhos diferentes e puros e comerciais também, ceipados. Pode colocar o touro, que o touro é um show, ele arrebenta a boca do balão aonde ele vai. Vamos mostrar mais um touro? Vamos mostrar um navarro. Esse navarro é diferente. Esse navarro é diferente. Precisa comentar alguma coisa desse touro que apareceu na tela agora? Fala o que desse touro? Você quer estrutura, ele tem. Você quer avaliação, ele tem. Você quer pedigree, ele tem. 50 doses, R$ 45,00 a dose. Tá barato esse touro, hein? Esse touro tá barato, viu? Ah, mas é na promoção aqui, né? É nessa promoção que eu tô vendendo nesse preço. Fora dessa promoção aqui pelo SBA, nessa parceria, o navarro não vale esse preço, não. 47991953297 é o telefone para você manter contato. Ele é simplesmente filho do Jabriel. Jabriel é um touro recorde de preço. Foi comercializado por valores faraônicos. Sabe por que alguém paga isso no touro? Porque vale. Produto de qualidade não tem preço, tem valor. E ele numa vaca guincho, né? E ele é de propriedade da Naviraí, da EAO, Nelore Mundial e Nelore Lince, esse touro que eu estou mostrando para você. A avaliação dele na NCP e também PMGZ. Top 5% no PMGZ, esse touro que eu estou mostrando para você. Um touro valorizado no último leilão da EAO, na Expoinel, em R$ 603 mil. Aí você fala assim, não, o touro com um preço razoável. Não, mas foi 50% dele. Então, na valorização total, mais de 1.200.000, né? Adquirido pela EAO, Nelore Mundial, Nelore Lince, ele é o típico touro Naviraí. Pista, prova e pasto, utilizado nas principais matrizes da raça. Ó, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá vendo a progênie dele aí? Deixa eu te dar um exemplo, então. Ele fizeram uma prenhez dele com a Ramina da MV, FIV da MV, com o navarro. A prenhez foi vendida por 204 mil. A Sama FIV Comap, com o navarro, 105 mil. Grande divisor da raça Nelore. Segundo palavras de especialistas no assunto. E ele realmente é um divisor, porque é um touro que, se você procurar um touro com essa carcaça, um touro com essa desenvoltura, dificilmente você vai encontrar dentro da raça Nelore. Vamos falar de ultrassom? Com bônus, como o seu ultrassom, ele vem um bônus, né, de ultrassom, essa avaliação de ultrassom. Carcaça apontou ótimo acabamento, marmoreio de 3,3. Touro número 1 de vendas de sêmen lá na Semex. Então, um touro que ele está à venda, preste atenção, ele está à venda por R$ 45,00, 50 doses, comercializou mais de 25 mil doses em apenas 14 meses de produção. Quer mais? O touro é diferente, um show. E com o navarro nós vamos encerrando mais esta participação dentro do Touros do Dia. No decorrer da programação nós estaremos sempre a postos para levar até você oportunidade de investimento e um material genético ímpar. Lembre-se, Semex, esta parceria com a SBA, sempre ao lado de quem produz com qualidade e quer o retorno garantido, ok? Um abraço a todos e até uma outra oportunidade, querendo Deus. Obrigada, Adriano. E as instabilidades perdem força nos próximos dias no centro-sul do país. Vamos saber como ficam as pastagens aí da sua região na previsão do tempo com Juliana Rezende.
As chuvas devem perder intensidade agora na região central do Brasil ao longo dos próximos 5 dias. Isso não deve garantir transtorno, principalmente para o setor da pecuária, porque o solo segue bastante úmido, especialmente aqui na região centro-oeste, sudeste também. Nos próximos 5 dias a chuva perde intensidade, especialmente aqui na região centro-oeste e norte de Minas Gerais. Nas demais áreas do centro-sul, as instabilidades ainda seguem com volumes significativos, de até 50 milímetros aqui na faixa leste do estado de São Paulo e também desde o norte gaúcho até a faixa leste do Paraná. No decorrer da segunda semana, a chuva volta a ganhar força em grande parte do centro-sul. Um novo canal de umidade vai passar a atuar e trazer instabilidades mais fortes aqui para essas áreas mais escuras do mapa. Minas Gerais deve registrar acumulado de até 70 milímetros. No sul do país, a chuva também segue ocorrendo, especialmente por conta da formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que segue mantendo as chuvas fortes na região sul, acumulados de até 50 milímetros desde o norte gaúcho até o oeste do Paraná. No decorrer do terceiro e último período, tem previsão de chuva ganhando intensidade na região central do Brasil. E a chuva dessa vez é pesada, porque os acumulados podem alcançar até 100 milímetros entre Mato Grosso, Goiás, principalmente. A chuva ganha mais intensidade tanto na região centro-oeste como também no sudeste. Então agora, ao longo das próximas semanas, a chuva até perde intensidade por alguns momentos na região central do Brasil, mas logo em seguida as instabilidades retornam com força. Com isso, o solo segue bastante úmido, beneficiando grande parte do crescimento dos pastos. E no próximo bloco vamos falar sobre a colheita da soja no estado de Mato Grosso. E a gente sai com imagens dos animais que serão ofertados neste domingo, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi a partir das 10 horas, horário de Brasília. É o leilão virtual gado de corte da MB Leilões. Já voltamos. Pecuária BR de volta. A colheita da soja 2017-2018 já começou no estado de Mato Grosso, mas os trabalhos estão em ritmo mais lento que na safra passada, em função dos atrasos no plantio no início desta temporada e das chuvas em janeiro, que tem dificultado a entrada das máquinas nas áreas. Segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, até o dia 12 de janeiro, 1,3% da área com a cultura havia sido colhida no estado. Neste mesmo período do ciclo passado, já havia sido colhida 5,3% da área. A área de soja cresceu 0,2% em Mato Grosso em 2017-2018, em relação à safra anterior. A produtividade, porém, deverá ser 2,3% menor em função do clima menos favorável e atrasos. Com isso, a produção mato-grossense está estimada em 30 milhões e 600 mil toneladas nesta temporada, 2,1% menos que o colhido anteriormente. Em curto prazo, a previsão é de que as chuvas deem uma trégua em Mato Grosso, que deverá favorecer o andamento da colheita nos próximos dias. Porém, os efeitos das chuvas acima da média sobre estradas não pavimentadas em Mato Grosso começa a preocupar o agronegócio do estado, que vê dificuldades no escoamento da safra temporada 2017-2018. Segundo a ProSoja de Mato Grosso, foram identificados problemas no oeste e nordeste mato-grossenses, com destaque para as rodovias MT-388 e MT-322, onde já há formação de lama e notícias de tombamento de caminhões. A antiga BR-080, a rodovia MT-322, sempre foi um trajeto problemático para a logística mato-grossense, de acordo com o presidente da ProSoja MT, Antônio Galvão. No ano passado, motoristas chegaram a ficar até 15 dias para conseguir atravessar um percurso de 274 quilômetros entre as cidades de Matupá, Mato Grosso, e São José do Xingu, no estado de Mato Grosso. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renato. Como está a situação hoje da colheita do grão? Olha, eu creio que nesse momento deve ter avançado bastante, porque o Mato Grosso tem uma estrutura de equipamento de máquinas muito boa. Nos últimos anos, o setor de grãos teve safras boas e preços bons. Permitiu uma capitalização e permitiu investimentos em máquinas. As lavouras são limpas. Se fosse no passado, em que você tinha invasoras, tinha corda de viola, a máquina entrava, embuchava, precisava aplicar dessecante. Hoje não. Hoje as lavouras, regra geral, são limpas. Isso facilita a colheita. A grande questão é que esse modelo que se implantou de produção no Brasil
praticamente do Paraná para cima, você planta a soja a hora que os estados abrem para o plantio, desde que haja umidade no solo e perspectiva de chuva, para colhê-la a partir de 15 de janeiro, ou seja, é normal que esteja um volume significativo de soja pronta daqui para frente, porque todo o processo é isso, ele é formado para que se apronte a soja e se colha nesse período. Por que isso? Porque no Mato Grosso você tem produtores que vão plantar algodão, ou algodão safrinha, ou alguns que vão plantar, a maior parte vai plantar milho. Então, eles precisam de aproveitar essa janela que vai até o fim de fevereiro, onde que há o solo está bem úmido, ele implanta as lavouras, a lavoura vai começar a se desenvolver e quanto mais cedo ele plantar, menor o risco dele ter problemas climáticos, problema de seca, veranico na frente que possa atrapalhar a produtividade deles. Agora, a grande questão é essa que você comentou posteriormente, ou seja, tudo bem, eu vou colher, essa soja está úmida, eu tenho que levar para secador. Quem não tem secador ou que está longe do armazém, ele apanha, porque ele vai ter que pagar um frete caro para levar até um armazém ou até um local onde que possa secar. Ele não vai conseguir colher soja com 12, 13 de umidade nessa época, não tem jeito, ele vai ter que passar por secador, regra geral. Então isso atrapalha. E aí vem a questão também da manutenção das estradas. A grande parte das estradas do interior são estradas vicinais que são dos municípios. O município não tem dinheiro e não tem capacidade gerencial para administrar o processo. O que acontece? Se você olhar do Paraná para cima, você teria que fazer manutenção dessas estradas, não agora está chovendo, está um barro, não dá para tirar cascalho e tal. Teria que fazer isso antecipadamente, no período da seca. E fazer de tal maneira que você levantasse o leito da estrada, ela ficasse numa cota superior à parte do lado dela. Então ela teria que estar... E faria lagoas de absorção, para que essa água que caísse, ela não corresse ao longo da estrada. O que acaba com as estradas vicinais, que forma atoleiro, é a água se acumulando. Isso é um problema recorrente, né? Sempre está acontecendo isso. Nós vamos repetir aqui, se nós tivermos daqui nos próximos 10 anos, vamos continuar repetindo. Olha, tá problema. Então, as estradas vicinais, ela teria que ter uma atenção especial na época da seca. Esses pontos que estrangulam, onde tem os atoleiros, teria que se colocar cascalho, teria que se tirar água, teria que fazer lagoas de absorção, pequenas barragenzinhas para que a água acumulasse ali, ela se infiltrasse e não corresse ao longo da estrada. Então, isso é gerenciamento. E por que falta esse investimento, João? O problema todo que o Brasil está vivendo, Renata, se você olhar a área federal, o DENIT, que é responsável por 70 mil quilômetros de estradas asfaltadas federais no Brasil, deve ter recebido durante o ano, referente ao orçamento de 2017, uns 3 bilhões para atender tudo isso. 3 bilhões é que o governo gasta em 12 dias para manter o Judiciário Federal. Então, hoje no Brasil, o volume de dinheiro, esse absurdo que a gente paga de impostos, ele vai para onde? É para pagar a folha e pagar o déficit da Previdência. E o déficit da Previdência, nós temos que mudar a Previdência, não tem jeito, ela vai chegar a um ponto que vai ser impagável, não tem como arrumar mais dinheiro, não tem como tirar mais dinheiro da população através de impostos. A população sangrou já bastante com os impostos que nós temos. Então, o Brasil, ele teria que ter recursos para quê? Para investimento, para manutenção de estrada, capacitação das pessoas que fazem esse trabalho nas estradas, ou seja, isso não tem. Então, o que acontece? Todos os anos, chega a época de safra, nós vamos falar sobre Mato Grosso, podemos falar sobre o Rio Grande do Sul, sobre Paraná, sobre qualquer outro estado da federação, que, em regra geral, os problemas vão se apresentar. Tem pontes que vão cair, pontes de madeira, pontes ruins. Hoje, você não tem mais caminhão truque, é pouco caminhão truque, só no pagado que a gente encontra na estrada. Para grãos, para levar calcário, para levar gesso, é tudo trem-minhão. São caminhões que levam 52 toneladas de carga nos 9 eixos dele. E esses caminhões, a tração é só no cavalo, só na frente. Os 2 reboques, eles são puxados, são tracionados. Então, quando vem esse barro, na realidade, ele vai lavrando a terra. Ainda não se mostrou nada da BR-163, né? Com o dia a BR-163 volta novamente às manchetes, volta novamente... E que reflexos negativos isso traz para o agronegócio brasileiro, João? Se perde produto,
se perde qualidade do produto, se encarece para o produtor, ele tem que pagar caro para levar isso até um armazém, até um secador. Se o valor do seu produto é depreciado em função dessas dificuldades, ou seja, nós poderíamos melhorar muito a rentabilidade e a eficiência do agronegócio com um sistema viário bom, umas boas estradas que sofressem manutenção. E não precisa muito dinheiro, precisa de capacidade gerencial, precisa ter seriedade no trato da coisa pública. Eu rodei algumas vezes no meio oeste americano, na maior parte das fazendas tem asfalto até a entrada da fazenda. A gente fica com um pouquinho de inveja deles lá. Mas o Brasil não, o Brasil é isso que nós estamos vendo. Ou seja, e essas regiões de fronteira agrícola recente, essas aí então é muito mais difícil o processo, muito mais complicado, porque você não tem aquelas estradas mães que asfaltadas, de boa qualidade. O governo agora está começando a ampliar as concessões. Para quê? Para que empresas privadas assumam e façam manutenção. E elas fazem. Quando que assume, regra geral, melhora muito o processo. Só que cobra um pedágio. Então, é mais um imposto que cai no lombo de quem trabalha. E como é que fica o produtor? De um lado, as condições climáticas, do outro, falta logística. O produtor, antes de tudo, é um forte, né? Parafraseando Euclides da Cunha, que falava que o sertanejo é um forte, o produtor também é um forte. Porque todos os anos ele enfrenta essas emoções. Eu imagino o pessoal... eu sou um pequeno criador. A dificuldade que eu tive para tirar um caminhão de gado semana passada foi incrível. Porque a água correu ao longo da estrada, criou uma valeta. O caminhão, para poder chegar, foi um problema. E agora imagina uma carreta com 52 toneladas, 9 eixos. Difícil, né? É muito difícil. E outra coisa, nós tínhamos que ter um transporte ferroviário eficiente, que fizesse um hub, um ponto de recebimento dessas cargas, e o caminhão trouxesse até ali e dali fosse por ferrovia. Ferrovia, no Brasil, agora parece que começaram a olhar a questão de grãos, porque até então as ferrovias estavam preocupadas só com minério. Se pegar a Vale chega a transportar 200 milhões de toneladas de minério por ferrovia. Grãos é bico, não é o foco dela, não é o ponto principal dela. Mas o Brasil precisava ter isso, precisava abrir as ferrovias, melhorar, cobrar das empresas concessionárias a qualidade de serviço. Elas estão investindo hoje em alguma coisa nos portos. Isso é importante também, porque um comboio leva 100 vagões, cada vagão com 90 toneladas, leva 9 mil toneladas um comboio ferroviário. Ele tem que ter agilidade no porto para descarregar. Estão se construindo terminais mais eficientes. Hoje, por exemplo, você não escuta falar que congestionamento no Porto de Paranaguá, no Porto de Santos, que são dois grandes portos. Por quê? Porque está se mudando o foco, está se indo mais para o norte. Mato Grosso, que é o grande produtor da federação, dos 238 milhões de toneladas que produz de grão, Mato Grosso produz quase 60 milhões entre soja e milho, e grande parte para exportação. Hoje, no Mato Grosso, se preocupa o quê? Para levar ou até Porto Velho, lá sobe o Rio Madeira, ou até o Rio Tapajós, em Miritituba, sobe em direção a Barcarena, no Pará. Ou seja, são alternativas muito mais eficientes. Mas você tem um modal rodoviário que tem que participar. E esse modal rodoviário tem que ter estrada. Estradas que a água acumula, que forma atoleiro, aí vai ter que botar um trator de esteira para puxar, etc. Aí fica pior ainda o serviço. Cada vez que vem uma chuva, pior é o problema. Então, isso aí, essas imagens que nós estamos mostrando na tela, são caminhões que estão sendo arrastados praticamente para poder passar. Você imagina o custo que tem, eu imagino o pobre do motorista que fica aí às vezes 10, 15, 12 dias atolado ou parado, sem condição de seguir à frente. Às vezes falta até água para os coitados lá. Então, assim fica difícil trabalhar todo mundo também, sofre. né? Então, quando a gente fala aqui que o problema do Brasil, grande parte do problema do Brasil, o governo é o problema, é por causa dessas coisas. Ou seja, todo esse volume de dinheiro que eles arrecadam, nós estamos falando hoje alguma coisa em volta de 1,5 trilhão, 1,5 trilhão e 500 bilhões de reais, vira quê? Vira folha, pagamento de salário, para cobrir déficit da Previdência, e não vem para a sociedade como um todo para investimentos, né? Onde precisa. A taxa de investimento no Brasil é ridícula, 16%. Compara com a China, que tem 42%, 45%. Só que na China cresce, o governo aplica bem. Nós, para construir uma ferrovia, demoramos 30 anos. Aquela ferrovia Norte-Sul foi iniciada pelo Sarney. Já prenderam o presidente por corrupção, já pintaram e bordaram.
na China faz uma ferrovia de 2.000 quilômetros de um trem de alta velocidade em 5 anos. Nós aqui não. Então, isso que é o problema. Infelizmente. E o problema é que quem paga é o senhor e a senhora que estão nos assistindo. Infelizmente, né, João? Infelizmente. Obrigada. Toda aquela vantagem que nós temos até a porteira desaparece nesse momento. Tá certo, João. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Obrigado, bom trabalho. Bom, a gente continua falando de grão. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, revisou o número da safra de milho. Mesmo com a mudança da redução da área de produção, que é bastante significativa, especialmente no Rio Grande do Sul. Veja a reportagem com Annelise Nicolodi. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, revisou para cima a área de produção de milho safra 2017-2018. A redução no volume de produção prevista em 15% caiu para 12% e o recuo na área de 13% para 9%. Ainda assim, os 728 mil hectares cultivados com milho no Rio Grande do Sul são a menor área da história. A produção menor tem a ver, é claro, com a baixa do preço da commodity no mercado e também com a falta de chuva em algumas regiões. Mas esses efeitos, eles só vão ser calculados no fim da colheita. O milho hoje a gente tem um preço bem inferior do que o produtor esperava vender, né? Então, o que acontece? A safra do Centro-Oeste foi muito grande. Tá? As exportações brasileiras esse ano foram menores de milho. Existe milho estocado, mas esse milho que está no Centro-Oeste. E esse frete do Centro-Oeste para cá, hoje está variando em R$300 a tonelada. O milho vai chegar caro. E pela produção, que houve uma diminuição. Essa área que está faltando, deve faltar coisa de 1,5 milhão, 1.600.000 toneladas de milho no mercado interno. Esse milho vai ter que entrar. Então, eu vejo que o produtor que puder segurar sua produção de milho, segura. Não é hora de vender, porque os preços estão baixos em função de não estar assim na boca da colheita. Estão colhendo, o comprador, ele quer comprar barato, tá certo ele. Mas se o produtor puder segurar, segura, porque após o término da colheita nós vamos ter um preço melhor de milho. Annelise Nicolodi, para o SBA. Então vamos aos preços, vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz os valores atualizados nesta sexta-feira para o milho, para o suíno e também para o frango. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O mercado do milho registrou preços mais altos nos últimos dias da semana e, de acordo com o analista de safras e mercado, essa alta, ela reflete aí uma postura mais defensiva de cooperativas e também de produtores, e isso acaba travando o ritmo dos negócios. Nesta sexta-feira, o milho tem alta tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. No mercado físico, a saca de 60 quilos passou de R$ 32,28 para R$ 32,33 no indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, para o milho no mercado físico. Só que apesar dessa alta de 0,15% no dia, no acumulado do mês de janeiro, o produto segue em queda, uma queda que passa dos 4%. No mercado futuro, então, o milho também tem alta nesta sexta-feira, último dia da semana, passando a atuar no azul aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega em março têm uma alta de 0,67% nesta sexta-feira, passando de R$ 32,63 a saca, o valor do ajuste anterior, para R$ 32,85 a saca no ajuste atual e que sobe ainda mais um pouquinho nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio em alta de 0,77%, de R$ 32,50 a saca foi para R$ 32,75 no ajuste atual, no vencimento de maio de 2018. E nos últimos negócios, esse último vencimento ainda sobe mais 5 centavos. E os contratos com entrega em setembro têm alta de 0,41%, passando dos anteriores R$ 31,73 a saca para R$ 31,86 a saca no ajuste atual, subindo ainda mais 4 centavos nos últimos negócios. Milho, portanto, em alta nesta sexta-feira, último dia da semana, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Já no mercado do suíno, não tivemos alterações nesta sexta-feira, assim como ontem, o mercado está bem estável e o preço do quilo do suíno congelado em Santa Catarina continua em R$ 3,41. E no acumulado do mês, o suíno
o suíno tem alta ainda no estado de Santa Catarina, uma alta de 0,59%, mas nos últimos levantamentos diários, o preço do quilo do suíno vivo em Santa Catarina continua em R$ 3,41. O mesmo acontece com o mercado do frango, que também não teve os preços alterados hoje, o mesmo que aconteceu ontem. Com isso, o preço do frango congelado continua em R$ 3,56 no estado de São Paulo e no acumulado do mês o produto segue em queda, uma queda que passa dos 6%. O frango ele tem diminuído as cotações do frango agora ultimamente no levantamento do CPEA. Como é normal para essa época do ano, né, quando a população aí está de férias, tem férias escolares, então os preços acabam caindo, só que apesar disso, a competitividade dessa proteína em específico caiu frente às principais concorrentes, carne bovina e suína. Isso porque os valores da carne bovina, o traseiro, e a carne suína têm registrado recuos ainda mais intensos que os verificados para o frango, e com isso, então, o frango tem essa queda acentuada aí que passa dos 6% no acumulado do ano de 2018, Renata. Devolvendo o sinal para Campo Grande, mas daqui a pouco eu volto para falar de bezerro e boi. É com você. Combinado, Sara. Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país, Juliana Rezende. As áreas de pastagens da região norte seguem mantendo bom índice de crescimento. Isso porque o solo também segue com bastante umidade. Agora a umidade do solo em grande parte da região norte passa de 90%, especialmente nessas áreas em rosa. Enquanto que no nordeste as últimas chuvas já foram muito irregulares. Isso por conta de um sistema chamado de vórtice ciclônico de altos níveis que acaba inibindo a formação de instabilidades aqui nessas áreas com menor disponibilidade hídrica do solo. Nos próximos 5 dias, esse sistema ainda segue atuando na região nordeste, acaba mantendo o tempo firme aqui no interior da Bahia e apenas induz as instabilidades aqui nessa faixa norte da região, enquanto que também na região norte, pancadas abrangentes e com forte intensidade. No decorrer da segunda semana, a atuação de um canal de umidade vai garantir pancadas mais expressivas aqui nessas áreas mais escuras do mapa. Com isso, este canal de umidade vai conseguir avançar um pouco mais com as instabilidades pelo interior da região nordeste. Então, volta a chover no interior da Bahia, principalmente acumulados de até 50 milímetros no oeste da Bahia e sul do estado do Tocantins. Nas demais áreas, tanto da região norte como também na região nordeste, tem previsão de chuva abrangente, só que o volume é que não deve ficar tão elevado. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 3 do mês de fevereiro, as instabilidades ganham força aqui no sul do Pará, Tocantins e também em toda essa faixa oeste da região nordeste. Tem previsão de chuva volumosa, principalmente no estado do Tocantins e no sul do Pará, onde podem ocorrer até temporais. O acumulado de chuva é bastante elevado, em torno de 70 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas, a chuva perde um pouco mais de intensidade, mas ainda ocorrem, mesmo que de maneira irregular e também pancadas localizadas. Então, grande parte das áreas de pastagens, tanto da região norte como também da região nordeste, devem receber instabilidades ao longo das próximas semanas. E como a chuva ainda ganha intensidade, esses pastos seguem bastante beneficiados. Vamos para um breve intervalo comercial com imagens, mais imagens dos animais da oferta deste domingo, que acontece a partir das 10 horas, horário de Brasília, transmissão ao vivo pelo canal do Boi, leilão virtual gado de corte da MB Leilões. Animais para cria, recria e engorda. Já voltamos. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, vetou o projeto de lei aprovado no fim do ano passado para criar a segunda sem carne em cantinas e refeitórios de escolas e outros prédios públicos do estado. A medida havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa no fim de 2017 e enfrentou forte oposição do agronegócio. No início deste mês, o governador de São Paulo já havia deixado claro sua intenção de vetar o projeto ao declarar que uma iniciativa deste tipo é de responsabilidade do Executivo e não da Assembleia Legislativa do Estado. Voltamos então à Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz agora os valores do bezerro e também do boi gordo desta sexta-feira. Com você, Sara.
Isso mesmo, Renata, trazer o fechamento do bezerro e do boi gordo para essa sexta-feira, mas eu queria pedir licença para começar com o dólar. O dólar hoje renovou a mínima frente ao real no fim da sessão e com isso a moeda norte-americana termina esta sexta-feira e esta semana com uma queda, mais uma queda para a moeda norte-americana, que hoje é de 0,24% e com isso dólar comercial está cotado em R$ 3,20 mais 20, marcando mais uma queda, portanto, para a moeda norte-americana frente ao real, assim como tem desvalorização também frente a outras moedas de países emergentes ligados às commodities, o mesmo que aconteceu aí durante alguns dias. Bom, o dólar teve queda hoje e no mercado do bezerro, o CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, registrou uma alta nesta sexta-feira. O valor do bezerro por cabeça, que ontem estava em R$ 1.111,66, hoje tem uma forte alta acima de 2% e com isso o preço do bezerro por cabeça aí em Mato Grosso do Sul vai para R$ 1.135,77, uma alta então acima de 2% para o preço do bezerro no indicador CPEA. Só que no acumulado do mês de janeiro, no acumulado do ano de 2018, o produto segue em queda, uma queda que passa dos 3%. O boi gordo também tem alta nesta sexta-feira e aqui no estado de São Paulo o valor da arroba passa de R$ 147 para R$ 147,65, uma alta de quase 0,5% no dia e de 1,13% no acumulado do mês de janeiro. A arroba do boi gordo, portanto, valorizada nesta sexta-feira, último dia da semana aqui no estado de São Paulo. Mas, de acordo com Safras e Mercado, o dia foi de muita lentidão, com os frigoríficos se ausentando no mercado, devendo retornar somente na próxima sexta-feira. Do mercado físico, passamos já para o mercado futuro, onde o boi gordo teve reações diferentes hoje, de acordo com o vencimento de contrato. Alguns subiram, mesmo que uma alta bem leve, outros tiveram queda e o contrato de outubro não teve nenhuma variação. Os contratos, então, com entrega em janeiro, têm uma leve alta nesta sexta-feira, de 0,03%. Com isso, o valor da arroba no ajuste atual fica em R$ 145,55, caindo 5 centavos nos últimos negócios. Foram quase 1.000 negociações para este vencimento agora de janeiro. Já os contratos com entrega em fevereiro têm uma queda de 0,21% neste último dia da semana, caindo aí 30 centavos o valor da arroba, que com isso fica em R$ 144,50 no ajuste atual, mas sobe 50 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em março tem uma leve queda nesta sexta-feira de 10 centavos no valor da arroba, terminando em R$ 143,70 o valor da arroba no ajuste atual no vencimento de março. E os contratos que vencem em outubro, que é a mesma referência para o mercado do boi gordo, como eu já falei, não tem nenhuma variação hoje, permanecendo em R$ 150,75 o valor da arroba no ajuste atual, mas subindo 25 centavos nos últimos negócios, passando para R$ 151 o valor da arroba nos últimos negócios. Então, esse foi o fechamento do mercado do bezerro e também do boi gordo nesta sexta-feira. Antes de devolver o sinal para Campo Grande, eu queria trazer uma nota da ASOCOM, que é a Associação Nacional da Pecuária Intensiva, a entidade que representa os produtores que utilizam sistemas intensivos de produção em gado de corte. Hoje eles emitiram uma nota dizendo que receberam com grande indignação a informação de que a Companhia Docas do Estado de São Paulo suspendeu as operações de transporte de carga viva pelo Porto de Santos. A decisão da CODESP, segundo a nota, ocorreu em atendimento à solicitação de um deputado federal e não contempla a devida consulta técnica ao setor público. A nota ainda diz que o Brasil é um importante produtor e exportador de proteína animal e, em conta disso, segue rígidos protocolos de países importadores. E esses protocolos incluem temas relacionados ao bem-estar animal, na produção, no transporte e também no abate. Essa é a nota, então, da ASOCOM em relação à suspensão do transporte, do embarque de cargas vivas por parte do Porto de Santos. Agora sim eu devolvo o sinal para Campo Grande. É com você, Renata. Obrigada, Sara, pelas informações. Bom fim de semana para você e até a segunda-feira. Bom, e agora a análise da Scott Consultoria em relação ao mercado do boi gordo nesta sexta-feira. Alex Lopes. Olá, hoje é 19 de janeiro de 2018, sexta-feira. Uma sexta-feira em que a gente vê um mercado em baixa, né? A gente via ao longo da semana
travados os preços, os negócios travados, ao mesmo tempo que os compradores não tinham interesse em alongar as escalas de abate em função de uma demanda fraca. Ao mesmo tempo que isso acontecia, também não existia oferta abundante de gado, isso travava o mercado, travava os negócios e as referências, né? Mas à medida que a gente vai tendo um avanço aí no período de maior disponibilidade de capim, vai aparecendo mais gado, a demanda naturalmente não evolui nesse período, janeiro já é um mês tipicamente ruim de consumo, segunda quinzena do mês piora ainda mais as vendas de carne, então a tendência que se viu nessa sexta-feira e os reajustes nessa sexta-feira foram negativos, foram de queda de preço, de reajustes negativos para a arroba, né? Então fica claro que enquanto não houver uma recuperação de demanda, uma recuperação de consumo, o cenário observado nessa sexta-feira deve perdurar, né? O viés do mercado existente é um viés de baixa, é um mercado pressionado para baixo. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Até a próxima. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Então vamos às cotações do boi gordo à vista, segundo a apuração pela Scott Consultoria, que apura para uma boiada comum. Começando pela região sul, sem alteração nos preços. Região norte, queda de 50 centavos em Marabá e 50 centavos no sudeste de Rondônia, queda de R$1 no norte do Tocantins. Região nordeste, sem alteração nos preços, segundo a apuração da Scott Consultoria. Região centro-oeste, queda de R$1,50 em Goiânia e também no sul de Goiás, queda de R$1,50. Finalizando a apuração feita pela Scott Consultoria, região sudeste, queda de R$1 em Barretos, queda de R$1 em Araçatuba, de R$2 de queda em Belo Horizonte, Minas Gerais, queda também no Triângulo Mineiro de 50 centavos, norte de Minas, queda de R$2 e alta de R$1 no Rio de Janeiro. Outra fonte de apuração de preços é a Agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Região Sul, na sua tela, segundo a apuração feita pela Rural Business, teve queda de 10 centavos no Rio Grande do Sul. Na região Norte, sem alteração de preços, boi gordo à vista, segundo a Rural. Na região Nordeste, também sem mudanças. Região Centro-Oeste, também sem mudanças para o preço do boi gordo à vista. E, por fim, região Sudeste, queda de R$1 em Minas Gerais. Agora vamos saber o que foi notícia aqui no Pecuária BR, no Aconteceu no Agronegócio. Olá! E apesar de comercialmente recuperados do efeito da Operação Carne Fraca, os frigoríficos brasileiros começaram o ano ameaçados. Isso porque o mercado da Rússia, que é um dos maiores exportadores da carne bovina brasileira, segue fechado. A deputada federal e vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina, esteve nos estúdios do SBA e falou sobre as medidas que já foram tomadas e as que ainda serão para que se reverta o descrédito causado pela Operação Carne Fraca em relação à carne brasileira. Na realidade, o Ministério da Agricultura é que tem que, vamos dizer, aumentar a sua agilidade, contratar mais técnicos, e eu sei que eles estão aí num processo para contratação de mais 300 veterinários para fazer o quê? Para fazer a fiscalização e controle nos frigoríficos em toda a área, todas as áreas de carne, não só de bovinos, mas bovinos, suínos e aves. Com a carne fraca, os mercados ficaram antenados e tudo que vem do Brasil é inspecionado, reinspecionado, criou-se uma dúvida. Isso está dando mais trabalho e o Ministério da Agricultura tem que se adiantar enfim, ter mais agilidade para cumprir, né, o que esses mercados vêm exigindo a mais do Brasil. Este foi o tema do comentário do João Pedro Cuti Dias. Os erros da carne fraca se estendem até agora. Isso para todas as carnes. Carne de frango, por exemplo, na Europa, que é um grande comprador, que os países europeus são os grandes compradores de carne de frango brasileira, sofre inspeção, questiono, cada container tem que ser analisado, ou seja, a podridão que alguns maus fiscais fizeram, paga, a sociedade como um todo está pagando.
A suplementação oferecida ao rebanho na estação da seca muda na estação das águas e a transição do suplemento é necessária e o produtor precisa ficar atento. E para orientar sobre como suplementar o gado neste período, esteve no estúdio do Pecuária BR o pesquisador da Embrapa Gado de Corte e também especialista em nutrição animal, Sérgio Raposo. Que agora, realmente, a suplementação mineral tem que estar nos trinques, né? E a recomendação básica é dar o sal mineral recomendado para cada categoria e não deixar faltar no coxo. Segundo o levantamento da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, a IAGRO, o rebanho bovino de Mato Grosso do Sul aumentou 2,81% e fechou 2017 com quase 22 milhões de cabeças. Apesar do aumento significativo de mais de 500 mil de cabeças no período de um ano, o rebanho sul-mato-grossense ainda está distante dos mais de 24 milhões de cabeças registrados em 2013. E sobre o assunto, esteve no estúdio do Pecuária BR o superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta. Então esse é um dado importante diante de um ano tão conturbado como foi para a pecuária, né? 2017 foi um ano conturbado, um ano com problemas de comercialização, com problemas aí diversos na pecuária, né? Então a gente fica satisfeito de saber que ao mesmo tempo o Estado conseguiu ter um crescimento mesmo que tímido no rebanho do Mato Grosso do Sul. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou nesta semana que deve deixar o cargo de ministro em abril, para disputar a eleição de 2018. Pela legislação, ministros que decidirem disputar a eleição de 2018 têm até 7 de abril para pedir exoneração. O ministro deve disputar a reeleição para mais um mandato como senador pelo estado de Mato Grosso. E estes foram os destaques dessa semana. Para mais informações sobre o agronegócio, acesse o nosso canal no YouTube ou nosso site, que é o www.sb1.com. E até a próxima! E o Pecuária BR fica por aqui. Para você uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e até segunda. Fica agora com o Brasil Gourmet com o nosso chefe Renato Lapenta. Até segunda. Tchau, tchau.